Às vezes as pacientes criam um hábito de uma certa cancerofobia. Sim. E fica todos os dias palpando a mama. Então tudo tem que ter um consenso, tem que ter um certo equilíbrio. Chegamos ao Outubro Rosa, um mês destinado a ações e combate ao câncer de mama, o tumor que mais mata mulheres no mundo inteiro. E para abrir o nosso especial Outubro Rosa, convidamos a ginecologista Rosana Almeida. Roda a vinheta! Olá, doutora Rosana, que prazer recebê-la aqui, especialmente agora no nosso Outubro Rosa, para que possamos abrir, esse debate relacionado ao câncer de mama. Então, é sempre um prazer estar presente, falando de informações, principalmente no que diz respeito à prevenção de doenças. Doutora, as pesquisas indicam um número cada vez maior de casos do câncer de mama. A que se dá esse aumento? É uma grande pergunta que todos gostariam de saber. Então, o que a gente verifica hoje? Principalmente a piora do estilo de vida das pessoas. Então, o câncer, de modo geral, é uma doença crônica. Então, é uma doença que se aproveita justamente da diminuição da imunidade. Então, o que a gente verifica? As pessoas hoje têm uma alimentação de pior qualidade. Então, a necessidade muito grande de trabalhar, então, uma carga de trabalho maior. Então, são situações que levam ao estresse e, consequentemente, à redução da imunidade. Além disso, o sedentarismo. Hoje fala-se muito da frequência da atividade física, mas um número de pessoas ainda não estabeleceram isso na sua rotina de vida. Então, a atividade física regular, a dieta equilibrada. A gente não fala dieta necessariamente... Uma dieta para emagrecer, não, mas uma dieta saudável. A dieta saudável, então, é a dieta equilibrada. Então, são os fatores que a gente acredita que são os mais contribuintes para o aumento das doenças crônicas, não só o câncer. E quando que uma mulher deve suspeitar do câncer de mama? Há um tempo atrás, a gente geralmente via casos com mulheres a partir de 50 anos, por exemplo. Hoje, a gente vê um número cada vez maior de mulheres jovens, inclusive mulheres abaixo dos 30 anos, com problemas relacionados ao câncer de mama. Quando que uma mulher deve suspeitar? Então, existe, aí a gente entra no programa de rastreamento. Então, como é uma doença que inicialmente não há sinais e não há sintomas, então, dentro do rastreamento, a paciente com 35 anos já é aquela paciente que realiza a sua primeira mamografia de base, para conhecer como é que é o estado desta mama, do ponto de vista radiográfico. Então, se essa mulher apresenta anteriormente um nódulo palpável, que aí é que está a importância do autoexame. Não é a paciente dar diagnóstico, é ela reconhecer a sua mama, saber como é aquele padrão e com a continuidade do exame, se ela percebe uma mudança, não necessariamente um nódulo, ali já é um sinal. Então, a sua mama ficou diferente. Então, ela deve buscar o especialista. Inicialmente, é o ginecologista que recebe essa paciente, de um modo geral. Mas, a partir daí, o mastologista. Então, o nódulo ou a alteração daquele tecido da mama. O que foi que ela percebeu? Ela pode ter percebido uma área engrossada, uma pele avermelhada. Então, são algumas situações que chamam a atenção. E um outro dado importante é algum nódulo na axila, por exemplo. Necessariamente não é um nódulo da mama, é um nódulo na axila que não existia antes. A senhora falou sobre a importância do autoexame. Qual a periodicidade que a mulher deve realizar esse exame? Não existe assim uma periodicidade definida. Sim. Então, se ela fizer isso a cada 2 meses,
né? Se for tranquila, porque às vezes as pacientes criam um hábito de uma certa cancerofobia. Sim. E fica todos os dias palpando a mama. Então, tudo tem que ter um consenso, tem que ter um certo equilíbrio. Então, ela pode até palpar, de preferência após a menstruação, porque ali o tecido mamário vai estar mais normal, porque no período pré-menstrual ele costuma estar mais edemaciado, mais inchado, na fase pré e durante a menstruação. Então, após a menstruação é o período melhor para este exame. Então, ela busca sentir o tecido mamário contra o gradeado costal, que a gente chama os arcos costais. Então, de uma forma ordenada, ou no sentido horário ou anti-horário, para perceber alguma mudança. Na paciente que não tem útero, ela vai escolher um dia do mês para poder repetir, né, a prática do exame. A senhora também falou sobre a mamografia. Chegou a citar que o ideal seria a partir dos 36 anos, 35 anos. 35 anos. Sendo que a repetição será a partir dos 40 anos. Pronto, é justamente isso. Eu queria que a senhora focasse um pouco mais nessa questão. Quem que deve realizar, a partir de quando, como acontece o procedimento? Então, se a paciente tem uma mama normal, ela realizou aquela primeira, toda normal, então ela vai repetir a partir dos 40 anos, juntamente com a ultrassonografia mamária e das axilas, porque os exames, eles se complementam. Nenhum é melhor que o outro, então você pode verificar dados em um que não serão vistos ou podem não ser vistos no outro exame. E então, esse protocolo de repetição a partir dos 40 anos, ele tem uma variação. Então, de um modo geral, na clínica privada e pela Sociedade de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a repetição é recomendada anualmente. Pelo sistema do INCA, do SUS, né, do Ministério da Saúde, essa repetição pode ser feita a cada 2 anos. Então, conforme essa avaliação, se está tudo bem, vai seguir essa periodicidade regular. Mas, de repente, tem um exame que tem uma área que não é necessariamente suspeita, mas que não deixa assim, uma tranquilidade para ser repetida com um intervalo maior. Então, às vezes você repete com 6 meses, ou também é necessário um recurso que é a compressão daquela estrutura, para que ela seja vista de uma forma mais definida na mamografia. A gente já falou sobre o autoexame, sobre a mamografia. Existem outros exames que contribuem para o diagnóstico precoce do câncer de mama? Sim, existem, mas eles não são classificados como exames de rastreamentos. Então, são exames que já são utilizados para complementar o que foi visto nos exames anteriores. Então, aí a gente tem a elastografia, que é uma técnica ultrassonográfica, temos a ressonância da mama e assim, é muito interessante porque as pacientes chegam e perguntam, não vamos fazer logo uma ressonância? Naquela intenção de captar todos os problemas com a ressonância. E não é bem assim. Então, a ressonância de mama, ela tem que ser indicada normalmente já pelo mastologista, porque ele tem que saber reconhecer o que ele está procurando. Então, é um exame que ele tem uma chance de muito falso positivo. Então, ele precisa de um entendimento e uma correlação de dados muito grande para uma conclusão exata. E principalmente a mamografia, o autoexame, é justamente para que a gente possa conseguir um diagnóstico precoce. Isso. Qual a importância desse diagnóstico para que a gente possa salvar a vida da mulher? Não só no aspecto de salvar a vida, só uma observação em relação ao autoexame, porque às vezes a mulher faz o autoexame, ela não encontra alterações e se rotula como normal. Então, é muito importante, ela fez o autoexame, está bem, mas isso não invalida a avaliação regular e periódica do profissional. Sim.
Então, a gente chama muita atenção Perfeito. para essa atenção, né, em relação ao dado do autoexame de mama. Então, qual é a importância realmente do diagnóstico precoce? Vocês já devem ter ouvido falar muitas questões a respeito da mamografia, e que antecipar essa questão de fazer os 35, realmente você não diminui a mortalidade, isso é verdade, a taxa global, né, no estudo populacional. Mas a mama, ela tem uma importância muito grande no contexto da sexualidade da mulher. Sim. E hoje já tem a cirurgia em que, a depender do tumor, você faz o tratamento da lesão e naquele mesmo momento você faz a reconstrução mamária. Então isso não tem preço que pague para a paciente. Só aquela paciente que já viveu ou o familiar sabe o que isso representa. Então você não vai sair daquele momento do tratamento mutilada. Então são várias questões, então existem muitos comentários em YouTube em relação a isso, mas dentro de um contexto geral isso trouxe um benefício em termos de qualidade de vida, a restauração da sexualidade da mulher. Então, assim, são vários aspectos e o mais importante é esse aí. A senhora já citou que o estilo de vida ele está totalmente relacionado não só à questão do câncer de mama, mas também a diversas doenças crônicas. Isso. Mas para finalizar, eu acho importante a gente trazer novamente essa questão apontando o que a mulher pode fazer para diminuir os riscos de um possível câncer de mama. Então, voltando ao que nós falamos sobre estilo de vida. Então, assim, o pai da medicina sempre já falou isso há vários anos, né, séculos atrás, que o nosso primeiro remédio é o nosso alimento. Então, já começa a partir desse aspecto. Então, buscar um equilíbrio, né, em relação a nutrientes e calorias. Então, todos os estudos hoje mostram que a longevidade hoje está diretamente relacionada à quantidade adequada de calorias e nutrientes. Ou seja, quanto menos calorias, você vai ter uma possibilidade de longevidade melhor. E uma outra situação também é no que diz respeito à qualidade alimentar. Então, é claro que com o crescimento populacional, a gente hoje tem mais alimentos industrializados. Sim. E no que diz respeito também, eu acho que a parte psicoemocional, principalmente após a pandemia. Então, é aquela coisa de estar todos juntos ali. Muitos se aproveitaram disso de uma forma positiva, até conversar mais com os familiares, outros não. Então, assim, existiram um maior número de separações após a pandemia. Então, foi assim, principalmente esses últimos 2 anos, digamos que uma confusão geral social, né? Certo? Então, para você ver, então, dentro todos esses aspectos, certo? Então, são vários fatores que levam a doenças. Eu posso dizer que planejamento alimentar, equilíbrio em relação à alimentação e à atividade física e saúde mental são palavras-chave aí no combate ao câncer de mama? Com certeza. E há muitos outros, não só ele, mas há muitos outros. Ok, perfeito, doutora. Foi um prazer recebê-la aqui no Café com Fabiana Monte. Espero ter a oportunidade de estarmos juntas novamente em outras ocasiões. Muito obrigada. É só chamar. Espero que tenha sido esclarecedor ou então gerei muitas dúvidas. Com certeza, foi muito esclarecedor. Para você que nos assiste, um grande beijo e cuide-se.